Meu nome é Geisa Maria, sou assistente social, graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso e mestre em política social pela mesma universidade. Servidora do IFMT Campo Sorriso e coordenadora do projeto Quinto Painel Temático Carolina Maria de Jesus, um retrato de nós, do IFMT Campo Sorriso. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Vou me audiodescrever. Sou parda, tenho cabelos pretos, curtos, um pouco ondulado, olhos castanhos escuros e tenho uma leve cicatriz no lábio do lado direito. Uso óculos. Estou em uma sala. Agradecimento especial aos professores e colaboradores Leandro Viana, Vinícius Ferreira e Anderson Platini. As professoras e colaboradoras Yasmin Nobre da Silva e Fernanda Silva, de Neva Maria Caiabi. Agradeço também a parceria da discente Judite Emanuele de Lima. Agradeço imensamente o apoio da direção do campus IFMT Campo Sorriso, Sinasef, Seção Sindical Cuiabá, Coordenação de Extensão e Departamento de Ensino do IFMT Campo Sorriso. Agradeço o Serviço Social, Comissão de Gênero e a direção do campus de Juína do IFMT. As intérpretes de Libra, Claudilene Andréia e a Thaís Borges, da Secretaria de Educação e Cultura de Sorriso. Temos muito trabalho pela frente, mas posso dizer que desde a primeira edição desse painel, os desafios e as dificuldades foram superadas com muito amor e dedicação por parte dos membros da Comissão de Gênero do IFMT Campo Sorriso. O objetivo deste evento é dialogar sobre as ferramentas históricas que deram visibilidade à presença feminina na sociedade e o caminho epistêmico e político percorrido pelas mulheres negras e indígenas, buscando, assim, valorizar sua representatividade, seus desafios, sua luta pela igualdade de gênero e na defesa dos direitos humanos. Carolina Maria de Jesus, pessoa que dá nome a este projeto, traz, através da sua trajetória, a inspiração para dar visibilidade à ideia de que ainda não vivemos em um país sem discriminação e sem desigualdade. O que ela foi, mãe, favelada e escritora, seja pelo seu tom dramático, fascinante e autobiográfico, se torna o que ela é hoje e nos leva a refletir sobre quem nós somos e onde queremos chegar. Homem, mulher, educador, educadora, buscando descobrir a ideia de uniformidade e de uma condição humana inflexível, para que as instituições de ensino se tornem mais do que um simples aglomerado de salas, mas um espaço de transformação. Salve Carolina Maria de Jesus! Para abrir a nossa apresentação, eu vou ler agora um texto de um autor desconhecido, mas que foi utilizado numa campanha pelo movimento contra o fascismo. Senhor, faça de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver pena de morte, que eu leve a conversão e a restauração. Onde houver a tortura, que eu leve a dignidade da vida humana. Onde houver ditadura e autoritarismo, que eu leve o livre-arbítrio e a democracia. Onde houver a discriminação, que eu leve o acolhimento aos sofredores e aos excluídos. Onde houver discurso de ódio, que eu leve a misericórdia e a caridade. Onde houver preconceito contra as mulheres, que eu leve o respeito e amor. Onde houver culto às armas, que eu leve a promoção da paz. Onde houver esterilização de pessoas pobres, que eu leve a defesa das famílias e da vida. Onde houver xenofobia e repulsa aos refugiados, que eu leve a acolhida aos estrangeiros. Mestre, faça com que eu procure mais perdoar do que ser vingativo, pacificar do que ser violenta, amar do que ser preconceituosa. É promovendo direitos que se tem os direitos. É somente na fraternidade que se constrói a democracia. Nessa primeira live, vamos contar com a participação especial da minha querida amiga e professora mestre Yasmin Nobre.
nossa companheira de luta e cofundadora do projeto Carolina Maria de Jesus, um retrato de nós. O tema de hoje é interseccionalidade, uma questão urgente para uma sociedade democrática. Graduada em filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso, possui especialização em pós-graduação em educação infantil pela Faculdade Afirmativo de Cuiabá, é mestra em filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso e atua como professora na rede estadual e privada de Cuiabá. Eu gostaria que você se audiodescrevesse, Yasmin, por favor. Boa noite, eu sou Yasmin Nobre da Silva, professora de filosofia. Eu estou usando uma blusa laranja, sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados até o ombro, uso óculos, tenho olhos grandes, acho que é algo importante. Atrás de mim tem uma parede bege e um pouquinho acima tem um retrato da Carolina, que é a representante deste projeto. Agradeço a oportunidade e é isso. Como mediador dessa conversa, dessa live, vamos contar com a presença do querido amigo, profissional maravilhoso, professor Vinícius, mestre em letras pelo Programa de Letras da Universidade Estadual de Londrina, graduado em letras vernáculas e clássicas pela mesma universidade, companheiro de luta e cofundador do projeto Carolina Maria de Jesus. Gostaria que você se audiodescrevesse, Vinícius. E aí a gente pode seguir com a apresentação da professora. Você pode conduzir. Olá, boa noite. Eu sou Vinícius Ferreira dos Santos e eu vou me audiodescrever. Eu sou uma pessoa não branca, parda. Eu tenho cabelos longos, hoje ele está preso, uso óculos e tenho uma barba mais rala. Atrás de mim eu tenho um conjunto de espelhos, uma porta e também uma televisão e um ventilador, né? Vários objetos espalhados no cenário aqui, certo? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos, todas e todes pelo compromisso que todos nós tivemos aqui em relação à construção do projeto. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui um repúdio, tá, ao veto do projeto sobre a distribuição de absorventes em escolas públicas ao redor do Brasil. Isso prejudica principalmente a educação de jovens pretos e pretas e pretes, pobres, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e precariedade, e culminando, obviamente, na evasão escolar de muitos jovens ao redor do Brasil. E esse é o meu grande apelo para que todos nós aqui tentemos mobilizar nas redes sociais, porque as pessoas que menstruam necessitam de material para conseguir, né, ter a sua higiene e a sua qualidade de vida melhorada no ensino. Muito obrigado a todos. Então, vamos agora à minha colega maravilhosa, Yasmin Nobre, que vai apresentar o tema relacionado à interseccionalidade. Muito boa noite. Boa noite, novamente. Eu vou fazer uma exposição do que eu venho pesquisando ao longo dos anos, ao longo de alguns anos já, em torno de 6 anos, que é sobre a questão da mulher negra obter espaço e poder epistêmico, ou seja, poder de produzir conhecimento e de ser reconhecido pelo conhecimento que ela produz. Eu sou formada em filosofia e essa trajetória, né, a construção teórica, ela é fundamentada desde de teóricos clássicos, dos quais nós vemos um apagamento das mulheres, né? A filosofia é uma das disciplinas e uma das bases que nós temos com um material mais elitista, mais branco, mais de homens. Mas não é que não existiram mulheres que produziram conhecimento filosófico, o que acontece é o apagamento dessas mulheres. E ao perceber isso dentro da minha graduação, eu comecei então a estudar, né, qual era o fundamento
o porquê havia aquele apagamento e perceber que, assim como a filosofia ela influencia em toda a formação da sociedade ocidental, o pensar filosófico sobre quem são as mulheres também influenciou em todo o processo de fundamentação dessa estrutura patriarcal, dessa estrutura machista, que nos afetam em todas as esferas, né? O Vinícius fez esse repúdio, e isso me lembra muito a situação de várias mulheres que eu tive a oportunidade de conviver, que inclusive não podiam ir à escola quando estavam menstruadas por conta dessa pobreza, por conta desse direito retirado, né? Que é algo básico da vida de qualquer pessoa que menstrua, ter o direito a se cuidar, e a gente vê que isso nem na cesta básica está incluído, né? Não está ali no SUS disponível. Então, nós percebemos desde aí como as questões das mulheres, elas são invisibilizadas. Desde coisas que estão totalmente no prático, como nos âmbitos teóricos, nos âmbitos epistêmicos, que são debatidos e dialogados nas grandes universidades. Então, a gente percebe que há um total apagamento. E a investigação que eu proponho aqui, né, quando eu coloco esse caminho epistêmico, que pensar a interseccionalidade dentro dessa proposta epistêmica, é pensar uma proposta que, de fato, traga todos para o lugar de discussão, um lugar realmente de fala, mas um lugar que seja de respeito e que seja considerado com autoridade. Então, eu vou projetar aqui para vocês e vamos começar a debater o assunto. Ok? Podemos seguir? Só esperar abrir. Quinto painel temático, Maria Carolina de Jesus, Retrato de Nós. Aqui na tela, nós temos uma imagem refletindo alguns tipos de rosto de mulheres representando diversas etnias. Então, interseccionalidade. Para nós entrarmos na questão da interseccionalidade, primeiro nós precisamos entender qual é a definição de feminismo, que infelizmente sofre de um descrédito e sofre de uma manipulação midiática para que as pessoas não consigam entender o que é o real sentido e o que significa feminismo, né? Nós percebemos que há um marketing de demonização desse termo, enquanto há um processo político epistêmico que tem por objetivo trabalhar a questão da equidade dentro da sociedade. E falar da interseccionalidade é colocar exatamente o ponto X, né, dessa proposta interseccional, dessa proposta de uma sociedade que seja construída em uma proposta de equidade. Eu trouxe alguns fragmentos que são da minha dissertação e vou comentando sobre eles. A representação do mundo é obra dos homens. Eles o descrevem a partir do seu próprio ponto de vista. Beauvoir, quando ela começa a escrever O Segundo Sexo, ela começa, tanto no volume 1 quanto no volume 2, o objetivo dela primeiro é trazer essa concepção de como as mulheres elas foram definidas e como isso as afetou em um processo de humanização, em um processo de liberdade. Então, pode ser considerado um problema que o mundo seja estruturado mediante as ideias dos homens, pois isso exclui cerca de metade da população mundial. Ideias essas que colocam a mulher na posição de serem subjugadas, exploradas e oprimidas, pois os homens ainda detêm grande parte do poder nos campos da ciência, da política e religião. Portanto, podemos dizer que os lugares de fala não estão ao alcance das mulheres. O feminismo busca a emancipação
tanto da necessidade de ser como os homens, para conseguir reconhecimento, quanto em relação à feminilidade, que é fruto da construção de como cada mulher deve ser ou agir socialmente. Assim, a mulher se libertaria da passividade que lhe foi imposta por intermédio da estrutura social de dominação sobre as mulheres. Então, é importante entender sobriamente, podemos dizer assim, que a proposta do feminismo é trazer uma concepção de que os seres humanos, de modo geral, né, as mulheres, seja ela uma mulher branca, seja ela uma mulher indígena, seja ela uma mulher negra, uma mulher trans, qualquer pessoa tem o pressuposto base de liberdade, de autonomia, de emancipação, de ser reconhecido como um ser humano. Essa é a proposta inicial do feminismo, e é por isso, e é por essa causa que Beauvoir vai escrever. O que acontece no livro da Simone de Beauvoir, e que eu gostaria também de frisar, que é um apontamento, mas não necessariamente uma crítica, porque o livro de Beauvoir é extremamente necessário para se pensar o feminismo, ela coloca a questão a partir do olhar dela, né? Ela coloca, assim, uma questão, uma proposta feminista a partir do lugar em que ela ocupa na sociedade, que é de uma mulher branca, de uma mulher burguesa, estudada, e assim ainda ela consegue conceituar muito bem politicamente o que é o feminismo e essa proposta de uma busca de uma sociedade que reconheça os corpos femininos como corpos de seres humanos. Essa é a proposta base. O eu do indivíduo deve ser respeitado e permitido. Afinal, todo humano tem direito à liberdade. Posição esta que o domínio social estruturado por homens, chamado de patriarcado, nega às mulheres. O feminismo questiona e transforma esta perspectiva que divide papéis sociais por gênero e propõe uma reformulação da estrutura social, de modo que o homem deixe de ser a autoridade máxima e a mulher deixe de ser oprimida. E ambos passem a ter a mesma autoridade e liberdade no convívio social. Dentro desta discussão a respeito da igualdade, os questionamentos feministas visam alcançar a base que estrutura a desigualdade entre gêneros. E aí a gente pode pensar um pouco em um dos filósofos ali que estão presentes na Revolução Francesa, que está presente na estrutura ali do desenvolvimento da sociedade no período iluminista, que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele escreve o livro, né, da Educação ou Emílio, que é inclusive um dos objetos de estudo que eu me debrucei um pouco, e ele propõe todo um processo de educação, né? Essa educação, educar o Emílio para o serviço público, educar para que ele tenha autonomia, educar para a liberdade, educar para a política. E aí ele faz, se eu não me engano, nesse momento, em torno de 10 livros sobre a educação de Emílio. E aí, entre esses livros, ele se dedica a um livro que é sobre a educação da mulher, que seria companheira de Emílio. E ela é educada para se desenvolver, mas de uma forma retida, de uma forma que ela jamais saia do âmbito privado, né, que é dentro da casa, que ela jamais ocupe espaços públicos, enquanto o Emílio ele é educado para o serviço público. Né? E a gente percebe que esse tipo de ideias dos filósofos, que é presente também, por exemplo, em Aristóteles, que é presente também em Immanuel Kant, entre outros diversos filósofos, que nós sabemos que tem uma influência muito grande sobre a construção da nossa sociedade ocidental, nós percebemos que eles sempre restringem o papel da mulher e, inclusive, se dão ao trabalho de dizer como formar essa mulher. Né? Eles dizem, a mulher é um quase ser, Rousseau diz isso,
A mulher é um quase ser, a mulher deve se desenvolver até aqui, ela deve aprender a cuidar da casa, ela deve aprender a cuidar do marido, ela deve aprender a gerir ali a sua casa, mas ela não pode ultrapassar isso. O problema é exatamente esse. O problema é você propor duas educações diferentes, pautando em gêneros, em uma para você educar para liberdade, autonomia e poder, e a outra para ser subjugada e oprimida. Então, ao olhar esse cenário, você percebe que há um grande problema social ali colocado que nega a humanidade das mulheres. E no momento que você fala que uma pessoa é um quase ser, né? Por isso, inclusive, o nome do livro Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, porque o primeiro era instituído como masculino, nós temos ali a construção de uma desvalorização da vida das mulheres. Por que as mulheres morrem muito? Por que as mulheres não ocupam espaços de poder na política, né? A minoria? Por que as mulheres não estão nos cargos de chefia? Bom, tem uma lógica estrutural nisso. Tem uma ideia de educação pensada para isso. Então, o feminismo nada mais é do que uma política de reconstrução dessa estrutura para que as pessoas possam, então, viver em um mundo que elas tenham as mesmas condições, ok? Se uma pessoa quer ficar em casa, cuidar dos filhos, desde que seja a escolha dela. Se uma pessoa quer sair, trabalhar fora, desde que seja a escolha dela. Mas isso não pode ser definido pelo gênero que a pessoa ocupa. Eu estou dando este exemplo porque é algo que está realmente muito presente na obra de Rousseau. E é algo que a gente vê um questionamento. O feminismo quer impor comportamento? Não, o feminismo quer exatamente que você tenha esse poder de escolha de ter o comportamento que você deseja e não um comportamento que a sociedade te impõe, simplesmente pelo gênero que eles querem que você tenha. Então, mas pensando ainda na nossa proposta, né, que é tratar a questão da interseccionalidade. Quando a Beauvoir ela traça esse caminho, ela vai falar tanto desse espaço público, desse espaço privado, e assim, ela tem uma concepção de que uma das formas da autonomia que nós podemos ter, as mulheres poderiam ter, as mulheres europeias ali, de uma classe média, né, que tinham condições de estudar, seria por meio do trabalho, certo? E aí ela traz essa concepção, ela apresenta ali que poderia haver uma possível emancipação, embora ela perceba que não há uma total emancipação por meio do trabalho, mas ela percebe que uma remuneração traria a essa mulher mais liberdade. Ela também diz no final do livro dela, Simone de Beauvoir, que a libertação das mulheres ela só seria possível quando todas as mulheres fossem libertas. E aí que entra a frase da Talíria Petroni, que é Feminismo para os 99%, o nome do livro, onde ela diz no prefácio: o nosso feminismo não pode deixar corpos pelo caminho. E quando nós falamos de interseccionalidade, nós estamos falando exatamente desse ponto, que o nosso feminismo não pode deixar corpos pelo caminho. Quando nós pensamos apenas nessa vertente, né, de que a emancipação por meio do trabalho, nós ainda estamos pensando em uma realidade de um feminismo que está ali restrito a as mulheres de uma determinada classe, de uma determinada localidade, e que não contempla todas as mulheres do mundo. Porque, veja bem, quando nós propomos que a ideia de libertação ela vem por meio do trabalho, nós estamos ignorando todo um processo de escravidão que aconteceu, porque onde estavam as mulheres negras durante o processo de escravidão? Elas estavam trabalhando, elas trabalham. As mulheres negras, elas trabalham desde sempre, né? Hoje ainda é assim.
Se você conhecer alguma mulher negra que não seja de uma classe social mais elevada, a gente percebe que grande parte da população que trabalha, de mulheres que trabalham desde muito jovens, ainda são mulheres negras. Eu falo isso pela minha própria realidade, que eu acho que o meu primeiro emprego foi com 9 anos, assim, né? Então, a gente está sempre inserida no mercado de trabalho, porque é uma forma de subsistir. A gente precisa existir. Como que a gente vai existir? Então, quando a gente pensa nessa libertação por meio do trabalho, que Beauvoir propõe, nós estamos esquecendo alguns corpos pelo caminho. Nós estamos esquecendo, né, que na cultura africana, isso a gente encontra no livro da Angela Davis, as mulheres elas tinham uma cultura de trabalho. E aí, quando elas são sequestradas, né, e escravizadas, elas sofrem um apagamento da sua ideia de trabalho como algo que elas tinham por liberdade, e aí elas se tornam prisioneiras daquele sistema, né? Elas trabalharam durante tempos, e aí a gente tem ali no livro da Angela Davis também alguns relatos muito fortes sobre trabalho de mulheres que tinham filhos, né? Que estavam ali no período de resguardo, que eram obrigadas a ir para os campos, colher as plantações. Muitas tinham seus filhos arrancados, né? Como é o relato da... Nossa, eu esqueci o nome dela agora, mas que é conhecida como a fundadora do feminismo negro. Se o Vinícius puder me ajudar, eu agradeço. Sobre que ela diz que ela teve 13 filhos e viu os filhos dela serem vendidos, né? Então, nós percebemos que, além de todo o trabalho exaustivo, porque não havia diferença de gênero dentro do trabalho escravo, as mulheres e os homens, elas trabalhavam tanto quanto, mas elas sofriam violências que só mulheres poderiam sofrer. Por exemplo, como trabalhar ainda amamentando, as violências sexuais que elas sofriam, que eram muito mais severas com as mulheres. Então, nós percebemos que pensar em um feminismo e traçar um caminho de libertação por meio do trabalho não contempla todas as mulheres. Então, de saída, podemos identificar que a concepção de Beauvoir de independência não contemplaria as mulheres negras, dado seu foco na libertação pelo trabalho. Afinal, as mulheres negras são dadas ao trabalho desde muito jovem, como parte de um legado de escravidão. É, então, consistente dizer que a concepção de independência de Beauvoir, que contempla a luta contra o machismo e o direito de igualdade, não tem no seu centro questões fundamentais para as mulheres não europeias. Mulheres que são diferenciadas por sua cor, além de seu gênero e poder econômico. O que para uma esfera social de mulheres é considerado libertação, para outras ainda é uma discussão extremamente distante de sua realidade. Então, por que pensar em interseccionalidade? Porque quando nós pensamos o feminismo nessa primeira proposta, nós percebemos que ele deixa algumas lacunas nessa tentativa de resolver esse problema das diferenças de gênero, né, nessas diferenças estruturais. Então, a interseccionalidade, ela vem como uma tentativa de partir da base do problema para encontrar uma solução. Qual a concepção? A concepção é que nós precisamos achar qual é a raiz do problema. Então, nós percebemos que as mulheres europeias, né, as mulheres brancas, as mulheres mais enriquecidas, elas possuem ali, sim, a castração, elas possuem ali o impedimento de diversas coisas por serem mulher. Mas nós também percebemos que há uma diferença muito grande entre uma mulher branca rica, uma mulher branca pobre. Há uma diferença ainda maior entre as mulheres negras e indígenas, né? E a gente ainda tem as outras questões, como a orientação sexual, quando nós falamos sobre as mulheres trans, sobre os homens trans também, que sofrem ainda outros tipos de opressão.
Então, vamos entender o que a interseccionalidade tenta propor, na verdade, a interseccionalidade propõe como uma tentativa de reparação, né, nesse buraco que ficou aí no feminismo, para propor, de fato, uma teoria política que seja ampla, que contemple, de fato, a diversidade das realidades que existem na sociedade não europeia e também na europeia, né? Ao conceber no sentido de luta social feminista que leve em consideração as identidades múltiplas, em 1989, Kimberly Crenshaw cunhou o conceito de interseccionalidade, que podemos compreender como uma condição de um feminismo para todos, para todas, todos e todos. Através desse conceito, busca-se compreender as diferenças sociais, raciais e de gênero que causam uma série de opressões, até então não discutidas. A interseccionalidade visa o diálogo entre as diversas realidades vividas por diferentes mulheres e que ocupam diferentes posições na sociedade, evidenciando, por meio do conceito interseccional, a luta feminista, que incorpora outros lugares de fala e o porquê da necessidade de considerar outros grupos da sociedade como agentes de conhecimento. Kimberly Crenshaw, ela é advogada e um dia ela foi convidada para ir em um evento de direito, se eu não me engano, em Harvard. E aí ela chegou nesse evento, era na década de 80, junto com um outro amigo dela que também é negro, um homem negro. E aí ele foi aceito pela porta da frente e ela foi convidada a entrar pela dos fundos. E aí ela percebeu o quanto é diferente, né? Há uma discussão ali sobre o racismo, com certeza, mas ela percebeu que quando você é uma mulher negra, a discussão ainda é mais embaixo. E foi por conta disso que ela foi se debruçar sobre teorias feministas e políticas, e aí ela teve a felicidade de ser a primeira a propor o conceito de interseccionalidade, que é quando nós vemos a sobreposição das opressões, que é quando você é uma mulher, você é de uma classe não muito abastada, você é pobre e você também é negro. E aí você percebe que uma opressão se cruza com a outra. E aí, quando você é uma pessoa que compõe, está nesses três lugares, você precisa lutar contra todo esse sistema. Mas qual que é a grande importância de você entender isso? É que quando você reconhece as opressões que você vive, você consegue, então, lidar com isso, né? Você vai conseguir resolver? Uma pessoa só? Provavelmente não. Essa luta é de anos e a gente está, infelizmente, muito longe de resolver esse problema, principalmente na sociedade brasileira atual, que nós vemos que o racismo ele se mostra muito presente, né? As pessoas costumam dizer que o racismo no Brasil é velado, mas ultimamente eu tenho visto que ele está sendo bem expresso. A gente consegue ver isso em discriminação com as mulheres, nós conseguimos olhar um mapa sobre as pessoas que morrem e nós conseguimos identificar que o feminicídio ele cresce, principalmente entre as mulheres negras. Né? A gente pode ver agora que a fome aumentou, se a gente for fazer uma investigação, se a gente olhar os gráficos que já estão disponíveis, nós conseguimos identificar que a maior parte da população que passa fome ainda é a população negra. É claro que tudo isso é um resultado do processo de escravidão que não foi resolvido, né? Nós sabemos que a escravidão ela foi abolida, mas ela não foi resolvida. Então, tudo isso, a Kimberly Crenshaw ela fez uma análise e construiu aí, então, esse conceito de interseccionalidade, que seria ali onde está algumas mulheres, né, as mulheres negras, e que se precisa, então, pensar uma proposta de trazer uma igualdade para essas mulheres que precisam vencer tanto o racismo, quanto o machismo, quanto a luta de classes. Então, veja, esse é o ponto.
Se a gente pressupõe que há uma sociedade democrática, que se a gente pressupõe que todas as pessoas vão ser considerados cidadãos, vão ter condições básicas, todos terão as mesmas condições básicas de vida, então é fundamental que se pense a questão da interseccionalidade. Não tem como fugir disso. E aí eu trago, então, uma das teóricas brasileiras, né, Lélia Gonzalez, uma mulher maravilhosa, que eu vou trazer algumas contribuições dela aqui essa noite. Lélia Gonzalez aponta que as mulheres brancas e com poder aquisitivo teriam mais espaços de fala do que as negras. A negação da unidade para o sujeito mulher e negro acarretou no silenciamento das mesmas. Para reverter tal situação, é necessário lembrar o papel que o discurso tem. O discurso não é uma frívola retórica, mas como uma estrutura que pode alterar o imaginário social. As mulheres negras, lésbicas, pobres, indígenas não são socialmente construídas da mesma maneira, apesar de todas viverem uma situação de desfavorecimento e vulnerabilidade por serem mulheres. A intersecção é necessária porque há a luta da mulher branca, que se distingue da luta da negra contra o racismo e a falta de representatividade em espaços de poder. Da lésbica, que luta contra a homofobia e, se for lésbica e negra, pode sofrer todas as discriminações citadas acima, assim como as mulheres transgênero. O feminismo interseccional ressalta as demandas de localidade, pois as opressões de gênero, raça, sexualidade e classe social se manifestam de acordo com o lugar em que a sujeita vive. Então, a gente precisa pensar essa questão da interseccionalidade dentro das localidades geográficas, né? É o que a gente chama atualmente dentro dos campos de pesquisa, dentro da filosofia epistêmica, da teoria do conhecimento, a gente coloca ali o nome de uma epistemologia social. É você buscar o conhecimento, você buscar a verdade, né, sem ser relativista, mas buscando uma verdade que corresponda àquele grupo. As opressões, elas são comuns, mas elas têm características particulares de cada local que a pessoa vive. E aí trazer o relato, trazer a fala, trazer a análise dessas pessoas é uma forma de entender uma realidade que nos é negligenciada. Porque nós estamos tão acostumados com um saber colonizado, com um saber, com uma ideia até mesmo de feminismo, que vem sempre da Europa para cá, que vem sempre de pessoas de determinado lugar sobre nós, que nós deixamos de produzir o nosso próprio conhecimento, nós deixamos de produzir as nossas próprias problemáticas para resolver as nossas questões. Então, entender quais são as opressões, quais são essas opressões interseccionais que nós vivemos é uma forma de combatê-las. Identificar onde está o problema é um dos primeiros pontos para conseguir resolver. Né? Eu acho que o Brasil ele está vivendo, talvez em alguns lugares, esse processo de começar a entender que há, sim, essas estruturas de opressão, de entender como elas foram formadas e de começar a combater essa estrutura. Porque a partir do momento que a gente sabe que aquilo existe, que há uma razão, há um porquê, né, que as mulheres morrem mais, há um porquê que a população majoritariamente pobre é a população negra, a gente começa a entender que há como desfazer esses sistemas. Né? E a gente começa a cobrar esse processo que esse processo seja desfeito. Porque, veja, né, a gente pensa aí que muitas pessoas são enriquecidas porque herdam desde o período lá de colonização do Brasil, né, de quando o Brasil foi invadido, de quando as terras foram tomadas dos povos indígenas. A gente percebe que isso nunca foi reparado, a gente percebe que as pessoas que foram sequestradas da África, que foram trazidas para cá, que foram escravizadas, que os filhos dessas pessoas nunca receberam um salário referente a esse processo, a esse tempo que eles trabalharam.
em processos de desumanização para essas pessoas que ainda são ricas hoje em dia, que são milionárias e que têm ali sua fortuna nesse processo de escravidão. Então, a gente percebe que há um público que se interessa muito para que a gente não entenda aonde está as opressões que nos cercam, para que a gente não entenda como se funda essa estrutura social que nós vivemos e muitas vezes achamos que é natural, né? Que é assim e ponto, acabou. A partir do momento que a gente tem uma consciência dessas opressões interseccionais, nós começamos a ter consciência de que nós também somos pessoas que podem produzir conhecimento, nós também somos agentes epistêmicos e nós também podemos produzir a respeito de quem nós somos e do que nós queremos para a nossa sociedade. Nós também temos lugar de fala, né? O famoso lugar de fala. O que é um lugar de fala? Partindo aí de uma referência da Sandra Hard, que é uma filósofa norte-americana que trabalha um pouco com essa questão do lugar de fala. Ela diz que as pessoas que entendem politicamente esses processos de opressão, elas precisam começar a ser ouvidas para que esses processos de opressão sejam denunciados e para que essa sociedade seja reformulada, né? Que é o que nós estamos discutindo hoje. Então, qual o objetivo da interseccionalidade? Esse pretende ser um conceito de inclusão para as mulheres que usualmente não são enxergadas, porque estão fora dos padrões tradicionais que definem o que é ser mulher. É uma forma de trazer para a luta feminista aquelas que estão em um lugar mais profundo de desigualdade, como as mulheres negras, pobres e homossexuais. É o que a gente coloca aqui, né? Maria Carolina de Jesus, nada mais é do que uma referência nisso. A gente percebe que no período em que Carolina viveu, algumas mulheres como Clarice Lispector, que tem até uma foto com a Carolina, elas já eram reconhecidas por seu trabalho, né? Mas a Carolina, apesar dela ter sido reconhecida, apesar dela ter sido traduzida para diversas línguas, quase ninguém sabe quem ela é. E a gente pode ver esse processo de opressão muito claro e objetivo, que me deixa assim, né? A gente percebe o quanto a opressão, enquanto essa questão de apagamento do que as mulheres negras falam, ela é enraizada na nossa sociedade. Isso é um ponto que nós precisamos pensar. Nós também podemos pensar em quem nós consumimos, que são mulheres negras, né? Ouvir, comprar, ler, dar visibilidade também é uma forma de estar ali atuando nessa quebra de padrão. Então, o que é opressão? As poucas que alcançam alguma posição social de poder sofrem inúmeras dificuldades em seu caminho. Podemos pensar em uma história mais recente no Brasil da escritora Carolina Maria de Jesus, mulher negra, periférica, semi-analfabeta, que faz uma análise sobre ser mulher negra e pobre. Carolina não separa o ser negra do ser mulher, e ela é bem consciente da proporção que o gênero e a raça influenciam seu destino. Em uma das passagens do seu livro, Quarto de Despejo, diz: mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Ao ler esta afirmação e os relatos da escritora sobre sua labuta diária para o sustento de seus filhos, nos remetemos ao que Davis apresenta sobre a condição de trabalhadora vinculada à definição de mulher negra. As mulheres negras não eram consideradas nem como o outro e nem como o sujeito. Não eram mulheres, eram um ser desprovido de lugar. Então, enquanto a gente percebe que a opressão, né, o gênero, a raça e a classe, que são colocados em cima das mulheres negras, em cima das mulheres latino-americanas, podemos também colocar aqui, ela traz um sujeito errante. Como assim, Pro? É como se a gente, né, uma mulher negra, ela não se adequasse ao que é pensado ali por Rousseau, ao que é pensado ali, o que seria uma mulher, tanto fisicamente como estruturalmente, ela não cabe ali. Então, ela se torna um sujeito errante.
A gente vê isso muito claro na sociedade hoje, quando a gente percebe que o índice de mulheres negras que não se casam é muito alto, né? Isso tem uma origem em preconceito. A gente percebe que as mulheres negras, elas são destituídas, né, do padrão de beleza. Hoje em dia a gente tem um marketing contrário, mas se a gente for ali há uns 5, 6 anos atrás, a gente percebe isso de uma forma muito forte, enquanto a gente é excluído do padrão de beleza. E a gente percebe isso também na política, quando uma mulher negra, ela fala, né, ela é tomada primeiramente com descrédito. Se há uma mulher branca, ela é ouvida com mais facilidade. Então, isso é um ponto que precisa ser considerado. Isso é um ponto que nós precisamos nos considerar para ver se nós não estamos reproduzindo no nosso comportamento esse tipo de opressão. Quanto mais consciente se é da opressão social sobre o grupo de mulheres e as categorias que existem para inferiorizar mulheres que são lésbicas, negras, gordas, entre outros, mas se entende por brincadeiras que carregam discriminação, mas se entende o porquê da dificuldade em conseguir um emprego, mais compreensível se torna a organização de privilégios que regem o mundo. Por mais que exista uma compreensão intelectual das opressões vigentes, um sujeito que a vivencia o faz em âmbitos ainda antes dessa reflexão. A própria dor e as violências perpetradas especificamente em razão desse processo, acompanhadas do silenciamento dos discursos que o evidenciam. A compreensão epistêmica e política do processo da subalternização do gênero são cruciais para que ocorra o processo de identificação de opressão e uma postura de revisão das construções da organização do mundo. Não haverá conscientização e denúncia se não houver no grupo opresso consciência da sua opressão. Então, trazer o conhecimento interseccional é fundamental para compreender e combater essas opressões que tanto nos retiram a dignidade humana. A necessidade do conhecimento das mulheres negras. E aí eu passo aqui para uma das questões que eu mais acho caras na pesquisa que eu tenho desenvolvido, que é a importância do conhecimento das mulheres negras. Porque, veja, observe, a sociedade ela se estrutura em cima do trabalho das mulheres negras, né? Desde o processo de escravidão, exploravam as mulheres negras nos campos, exploravam as mulheres negras no processo de ter os filhos, desumanizavam os partos dessas mulheres, né? Você imagina você ter uma criança e ver os seus filhos serem vendidos, ou você ter que levar o seu filho para dentro de uma plantação e ver que ele está sujeito a qualquer mal, assim como você, né? Então, esse processo de desumanização coloca as mulheres negras como uma das bases da pirâmide que estrutura a sociedade. Então, a gente está lá embaixo. Mas quem está debaixo, né, que é essa multiplicidade de opressão que a interseccionalidade coloca, ela consegue ver a sociedade de um outro âmbito de quem está em cima. Então, perceba o quanto de conhecimento essas pessoas têm para contribuir. Então, o conhecimento das mulheres negras está colocado no lugar de inapropriado ou desnecessário. No entanto, as formas como elas conhecem o mundo é a partir de uma teoria que utiliza-se das diversas perspectivas para construir indagações que respondam perguntas integrais sobre o mundo, principalmente quando essas mulheres são politizadas. A consciência de suas demandas sociais, somado à forma intelectual de denúncia, começa a produzir um campo epistêmico. É necessário desvendar os problemas presentes na vida epistêmica das pessoas marginalizadas.
as mulheres negras acadêmicas começaram a fazer a articulação entre o machismo, a raça e a classe, partindo do objetivo de afrontar o silenciamento estrutural sobre a condição específica das mulheres negras na esfera da produção de conhecimento. O feminismo negro foi pensado como uma teoria social crítica, porque a conscientização por parte das mulheres negras feministas, independente da classe social, de que o afastamento das mulheres negras das tarefas epistêmicas não foi algo natural, mas sim um processo político. É preciso lembrar que todo lugar de produção epistêmica é elitizado. Então, para a gente pensar, há um conceito da Patricia Hill Collins chamado forasteiras de dentro. Que é forasteiras de dentro? São essas mulheres negras, nós somos pouquíssimas, né? Recentemente eu até fiz uma pesquisa para ver ali quantas mulheres negras atuavam como professoras de universidades federais e é um número ínfimo, muito pouco. E aí a Patricia Hill Collins, ela fala exatamente sobre isso, depois que ela traz um relato sobre como os alunos afrontavam ela quando ela se tornou uma das professoras lá no departamento que ela trabalha nos Estados Unidos, e aí os alunos viviam sempre testando o conhecimento dela, né? Era o tempo todo, ela traz vários relatos de testes que faziam com ela para ver se ela realmente tinha conhecimento sobre o assunto que ela lecionava. E aí ela fala que isso não acontecia só com os alunos, mas acontecia dentro do departamento dos professores. E ela fala que ela era uma forasteira de dentro, porque ela precisava usar da teoria que ela sabia que era uma teoria que a excluía, inclusive do processo de conhecimento, para propor revisões para que ela pudesse, então, trazer essas discussões, né, que ela vai trazer como epistemologia social, como uma revisão do que é conhecimento e do processo de conhecer, trazendo uma ideia democrática desse processo de conhecer, né, trazendo essa visão sobre as opressões, sobre a necessidade de ouvir quem é de margem, de trazer o conhecimento da margem para se compreender, na verdade, o mundo como ele nunca foi visto. Porque como nós temos o processo de colonização muito forte, nós só consideramos uma vertente da realidade e nós esquecemos da pluralidade que o mundo é. Isso nos impede até mesmo de ter um conhecimento real acerca do mundo. Então, só para a gente finalizar. Observamos que o lugar social das mulheres negras é resultado de diversas opressões. No entanto, este processo de exclusão acaba por permitir a elas vivência e conhecimentos sobre o mundo, que só é possível para as pessoas que estão na mesma situação. O feminismo negro utiliza-se da experiência para construir indagações que buscam explicar epistemicamente como é a realidade das mulheres negras e como essas sobreviveram em um sistema tão hostil a elas. Propõe também uma inserção das pesquisadoras negras em processos que ainda utiliza-se de métodos androcêntricos, para que, por meio deles, se construa uma teoria epistêmica voltada à experiência das mulheres negras. A teoria que parece mais adequada a este processo é a do ponto de vista, pois ela permite, por meio do conhecimento de grupo, investigar as questões que lhe são caras. Então, é você buscar quais são as questões que são relativas a todas as pessoas que sofrem dessas três opressões e propor soluções, propor caminhos que tragam a emancipação epistêmica desses grupos. Basicamente isso, gente. Eu agradeço muito a oportunidade e estamos aqui para o debate. Olá, Yasmin. Nossa, ótima apresentação. Eu estava aqui concordando. Nossa, é verdade, falando com
aqui, mas a gente teve que desligar a câmera justamente para colocar a intérprete numa janela maior e as nossas janelas estavam ali encontradas, né? Agora Entramos todo mundo junto agora. todo mundo junto. Agora a Geisa vai fazer uma fala rápida aqui, depois a gente já começa a nossa discussão. É sempre muito bom te ouvir, Yasmin. É muito bom ouvir sempre o seu beabá. Adoro. Olá, Yasmin. Nossa, ótima apresentação. Eu estava aqui concordando, nossa, é verdade, falando aqui, mas a gente teve que desligar a câmera. Deixa eu só fechar aqui o YouTube. Uma janela maior e a nossa janela. Oi. Só estava desligando aqui o YouTube aqui. Ainda estou apanhando um pouco com a internet, desculpa. Como eu estava falando, é sempre muito bom te ouvir, Yasmin. E assim, quanto mais eu me aprofundo nessas questões, assim, principalmente quando a gente se prepara para o painel, a gente vai descobrindo, assim, algumas informações e quantas atrocidades a história do nosso país esconde, né? Eu conheci a Carolina com 33 anos, né? A história da Carolina. Muitas pessoas que vêm falar comigo se surpreendem. Nossa, mas por que eu só vim conhecê-la agora, né? Eu falei assim, não se preocupa não, eu conheci ela depois dos meus 30 anos também. Mas a minha mãe a conheceu agora, né, com um livro com 76 anos. E é tão importante a gente buscar essas referências, né? O que um livro de história no ensino médio nos conta? Né? Quais são as referências das pessoas negras para a sociedade brasileira? Né? Quais são as nossas verdadeiras raízes? Né? Qual é o sentido de toda a nossa ancestralidade, de todas as nossas raízes? Né? Será que é só isso mesmo, né? Que o livro de história conta, que as pessoas negras são aquelas pessoas que foram trazidas da África e que foram escravizadas, ponto final. E aí a gente vai descobrindo que não é isso. Existe todo um conhecimento que foi produzido e que foi apagado, que foi destruído, digamos assim, né? Não foi valorizado, né? Não se destruiu completamente porque há registros, há movimentos sociais que defendem essa bandeira, né? Que levantam essas discussões, que resgataram para nós o valor que tem todo esse conteúdo, essas pessoas, essas personalidades, como a Carolina, e como nós temos, por exemplo, grandes cientistas negros, grandes mestres negras, né, grandes artistas indígenas. Então, assim, e a gente vai se aprofundando e descobrindo essas atrocidades e no papel de educadora, é cada vez mais importante de a gente resgatar essa necessidade do buscar, né? Porque o conhecimento não se limita e muito menos a referência que essas pessoas nos deixam, né? Então é preciso construir essa nova referência histórica, né? Então por isso que esse lugar de fala precisa ser garantido, né? Precisa ser visibilizado. E aí também, por fim, assim, na sua percepção, eu gostaria de saber, assim, porque eu entendo que você também teve um processo de busca, né? Apesar de você ser uma mulher negra, mas eu entendo que você também passou por esse processo de busca e de identificação, né? De construção dessa identidade de mulher negra. Eu gostaria de saber um pouco dessa sua percepção, inclusive quando você se graduou, né? Você já é mestra. Então, assim, eu posso te falar por mim que eu não sou a mesma mulher desde quando eu comecei nesse processo de aprofundamento dentro do Projeto Carolina, né? E agradeço a você e a todos, né, que contribuíram nesse processo aí de criação do projeto.
né? Porque eu não sou a mesma pessoa que eu fui há anos atrás e pretendo ser uma pessoa melhor cada vez mais. Ai, que bonito também. Bom, sobre esse processo de consciência, basicamente a minha família é uma família de mulheres negras, né? Aqui pelo lado materno. Eu cresci com a minha avó e com a minha mãe. A minha avó é uma mulher negra, era uma mulher negra que tinha uma pele retinta. E ela sempre relatou muito para a gente o que ela sofria, né? Estudou até a 4ª série. E ela sempre trouxe essa consciência. Embora ela não falasse para a gente assim, é racismo, né? Porque eu sou uma mulher negra. Ela não conhecia esses termos, mas ela sempre deu uma noção de realidade para a gente muito marcante. E a minha mãe também. Minha mãe, ela trazia essa ideia para a gente por algumas situações que ela vivenciou mesmo, de racismo muito forte, né? Inclusive, quando eu era criança, que eu nasci uma criança de pele clara, meu cabelo era liso, e quando a minha mãe saía comigo, ela voltava às vezes para casa chorando, porque as pessoas não acreditavam que eu era filha dela e tal. E ela sempre me relatou essas coisas, né? Sobre também alguns lugares que eu vivia, que a gente era, na época, a gente tinha uma situação financeira muito complicada, e alguns lugares que nós frequentávamos, né? Na época era a igreja que a gente frequentava, e a gente via muito essa diferenciação por conta da classe social e também pela questão da raça, mas a gente não entendia. E a minha irmã, ela começou a estudar música. Minha mãe, ela é cantora, ela foi estudar música, conseguiu uma bolsa pelo ProUni e foi estudar música canto lírico no Rio de Janeiro. E lá ela conheceu um professor, ele tem até alguns livros muito legais, que foi professor dela sobre cultura afro. E aí, quando ela voltava contando a nossa história para a gente, explicando algumas coisas que faziam sentido, como o que era racismo estrutural, como isso afetava a nossa vida. E foi mais ou menos no mesmo período que eu estava entrando na graduação em filosofia e tendo contato com uma discussão política mais profunda, a questão da teoria do conhecimento, que é o que eu realmente estudo, né? Que vai buscar ali as bases do conhecimento. E eu entrei no PIBID, que é um projeto de iniciação à docência, do qual hoje eu faço parte, eu sou professora dos meninos na escola, mas eu entrei como PIBIDiana, eu participei praticamente a graduação inteira do PIBID, e lá a gente fez um projeto chamado Filosofia e Consciência Negra, que tinha exatamente esse objetivo, que era de formar essa consciência social, né, estrutural, política, nos alunos de escola pública que o projeto atuava. E à medida que eu fui estudando para ajudar a criar o caderno, que hoje em dia é um livro, está até inclusive publicado no site da UFMT, é gratuito, pode baixar. Filosofia e Consciência Negra, o nome, Desconstruindo o Racismo. E eu fui criando essa questão e entendendo, acho que de uma forma muito forte, como as mulheres são afetadas, né? Justamente por conseguir entender todas as mazelas que a minha avó, que a minha mãe, que as minhas tias haviam passado e falar, nossa, foi por isso que isso aconteceu. Eu sabia o porquê. E sabia também que a culpa não era delas, mas era de um sistema, né? E que para se desfazer esse sistema, precisava se desfazer toda a estrutura de um país. E isso foi muito forte para mim. E eu também encontrei no estudo uma forma de combater esse sistema. Que é aquela frase que é bem assim, Facebook, né? Que não querem que a gente estude, não querem que os pobres estudem. E é exatamente isso. Quando você começa a estudar, você começa a romper com as suas concepções, talvez podemos dizer assim, superficiais de mundo. Né? Porque, de uma certa forma, algumas coisas não são explicadas.
E aquele imaginário social vai sendo formado e a gente vai levando como se a vida ela fosse assim, muito simples. E a gente esquece que tudo tem um porquê, tudo tem uma origem, que a sociedade ela não é naturalmente assim, a sociedade ela foi construída e quem construiu tinha um objetivo. Né? Então, quando a gente está em um processo, em uma sociedade que foi colonizada, a gente tem que entender quais eram os objetivos desses colonizadores, em qual lugar nós estamos. Muitas vezes a gente pode estar também num lugar de privilégio dentro de uma sociedade que foi colonizada, num lugar de poder. E a gente também tem que se perguntar em como nós podemos agir dentro desse espaço de poder para combater esses processos de opressão de uma sociedade tão desigual. Então, basicamente, eu acho que esse processo de conscientização de que eu sou uma mulher negra, né, inclusive de aceitar meu cabelo, de me aceitar, de olhar para mim no espelho e falar, até hoje, às vezes é meio assim, você fica de falar, ok, tá tudo bem, não ser padrão. Tudo isso é um processo que ainda está em construção em mim. Né? Eu ainda tento estudar, tento ler todos os dias, praticamente. Quero aí continuar no meu doutorado tratando dessas questões e continuar ocupando alguns lugares de fala para problematizar mesmo e desconstruir as opressões que eu consegui dentro do que eu posso fazer. Basicamente isso. Sim, é como tirar o Ocidente da gente, né? É a tentativa de descolonizar todo o nosso pensamento, porque já que a gente está cruzando biografias aqui, minha mãe há pouco me disse que eu morei numa casa, que ainda é em Ribeirão, minha mãe mora lá ainda e tal, sempre que eu vou visitar eu fico na casa, é próxima a uma rua chamada Carolina Maria de Jesus. E eu nunca soube quem era ela, até chegar na faculdade, que ainda assim, por mais que seja uma faculdade pública, é um espaço de elite, mas que através das rachaduras do sistema foi possível conhecer uma escritora negra, pobre, favelada, que foi empregada doméstica e que viveu a vida de uma maneira muito precária e muito vulnerável e que só alcançou o sucesso depois da sua morte. Ela teve ali o número de vendas do livro dela, a primeira edição do Quarto Despejo foi altíssimo, mas depois ela foi solapada, ela foi esquecida. E os próprios livros didáticos até, e eu morava perto dessa rua e era a rua da minha escola. O livro didático nunca trouxe a Carolina Maria de Jesus para o debate. Por quê? O livro, a própria estrutura do currículo escolar, ele é colonizado. Porque ele acredita que o eixo civilizatório possível é o europeu. Então traz todos aqueles autores. Filosofia é total colonizado, Sim. Principalmente na graduação, no ensino médio. Total. Exatamente, exato. A própria Djamila Ribeiro, ela falou que ela teve que estudar por conta própria Simone de Beauvoir, porque na faculdade ela conheceu a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa, como a esposa do Jean Paul Sartre. Né? Então, ela teve que ser autônoma e conseguir construir todo esse conhecimento sozinha, né? De maneira autônoma. E a gente nunca faz essa tomada de consciência. A gente faz porque nós estamos tão dominados pelo pensamento ocidental que a gente esquece que quando a gente busca uma identidade, porque a gente só existe quando a gente se define. A gente só existe quando a gente se define. A gente só se posiciona na sociedade, a gente se torna cidadão, querendo ou não, a partir do momento que a gente se define. E aí a gente sempre busca a identidade postulada pelo Ocidente, pela estrutura ocidental. A gente não busca dos nossos ancestrais também de África, que foram sequestrados de suas praias e tiveram que ser mobilizados e escravizados de maneira forçada. E criou-se também a política do estupro, e criou-se a política da tortura, e de que o corpo feminino da mulher negra era uma propriedade do homem branco. Ele não era um corpo, não, era uma propriedade. E é o que fala Angela Davis, que por conta disso, justamente que ela é atravessada pela questão de classe. Porque ela não era uma pessoa, um ser humano, era uma propriedade. Tem até uma fala muito interessante, que também é muito polêmica e que trabalha com a nossa realidade brasileira. Eu vou daqui pegar esse livro aqui, que é Gênero, Raça e Classe, da Angela Davis, e numa parte muito interessante, que por mais que ela seja norte-americana, existem muitas relações com a realidade brasileira.
que ela fala: as mulheres brancas, incluindo as feministas, demonstraram uma relutância histórica em reconhecer as lutas das trabalhadoras domésticas. Elas raramente se envolveram no trabalho de Sísifo, que consistia em melhorar as condições do serviço doméstico. Nos programas feministas de classe média, ela coloca entre aspas, né, classe média, do passado e do presente, a conveniente omissão dos problemas dessas trabalhadoras em geral se mostrava uma justificativa velada, ao menos por parte das mulheres mais abastadas, para a exploração de suas próprias empregadas. Olha só, isso me remonta muito à lógica do quartinho da empregada, que é uma herança tão próxima à escravidão e é tão relutante a gente lutar, né? Você vê aquelas mulheres brancas lutando com o feminismo. É claro que são lutas válidas e legítimas. Quem sou eu para falar? O que, né? Eu sendo homem cis. Mas é necessário entrar nesse debate. Como o trabalho da empregada doméstica ainda é um debate muito excluído do centro, né? Sim, esses dias eu estava vendo um apartamento e o cara falou, não, tem um banheiro aqui atrás, que é o banheiro da empregada. E ele é bem pequenininho, assim. Aí, sabe, eu me vi aquele filme Histórias Cruzadas, que eu particularmente gosto muito, quando eles construíram aquele quarto da empregada, e aquela cena ela me dói a alma, porque quando eu estava na graduação, eu trabalhei algumas vezes de babá nesses condomínios de ricos aqui em Cuiabá, né? E existiam algumas vezes, inclusive a última vez que eu fui, eu falei, eu não me submeto mais a esse tipo de coisa. É claro que porque eu já tinha como não me submeter, porque se eu não tivesse, eu estaria lá ainda, né? Que eu tive condições, programas sociais que me proporcionaram isso, mas foi porque a mulher, a dona da casa, que tinha também um discurso muito politizado, conversava com a gente, assim. No dia que teve a festa, que a gente foi cuidar das crianças dela, ela nos mandou entrar por trás, não podia entrar pela sala principal lá, a gente tinha que entrar pelo fundo, e direcionou quais os banheiros a gente devia usar. E aí eu lembrei muito disso, eu falei, a gente pensa, né, que a sociedade ela já evoluiu muito, mas a gente percebe que ela só se adequou a uma forma de cometer os mesmos abusos, mas de uma forma que não fique tão explícito, né, que ela possa se passar como uma boa pessoa, como uma pessoa que dá oportunidade de emprego, mas que retira a humanidade, que não tiver por igual para estar no mesmo ambiente. É realmente o que a Angela Davis coloca é uma realidade nua e crua, assim, da nossa sociedade, infelizmente. Exatamente. Tem o filme da Ana Maria Laerte também, que é Que Horas Ela Volta, que retrata muito. É engraçado que a personagem principal, toda vez que a câmera passa ela no quarto, o quarto ele tem uma grade na janela. É uma prisão. E engraçado é que lá fora, quando o filme ele foi exibido, principalmente no Festival de Sundance dos Estados Unidos, que homenageia filmes independentes e ganhou um prêmio de melhor atriz para Regina Casé, eles achavam que fosse uma alegoria o quarto da empregada. Ou seja, algo que não existe no mundo concreto. Ele existe apenas para um debate, uma abstração, né? Porque é uma realidade que, para muitas pessoas, principalmente na Europa, é uma realidade tão distante, isso não existe. Eles achavam que o filme estava trazendo uma metáfora do quarto da empregada. Quando eles souberam que o quarto da empregada é algo que existe e resiste às mudanças. Porque, inclusive, em Portugal, há muitos relatos de construtoras que estão tendo dificuldade em aceitar apartamentos de pessoas brasileiras com o tal do quartinho da empregada. Por quê? E a gente, se você falou, né, a gente mantém a distância, né, porque nós fomos o último país da América Latina a abolir, da América, não da Latina, América, deixa eu corrigir aqui, a abolir a escravidão, que perdurou 300 anos. O capitalismo que a gente conhece aqui no Brasil, ele existe por conta da escravidão.
Ele não é outra coisa senão isso. O nosso dinheiro, nossa conquista, toda a base da pirâmide, ela veio da escravidão. E não adianta a gente resistir a essa realidade. E por que que a gente não se impressiona mais com todas aquelas realidades? Porque o terror, a tortura, o estupro, tudo, ele foi diluído. A burguesia diluiu toda essa realidade, né? E a própria Angela Davis, ela fala que toda essa obscuridade, essa insignificância, se dissipou, né, aos terríveis gritos de sofrimento dos seres humanos em murmúrios quase inaudíveis, então em silêncio. Não se fala dessa dura realidade, né? É o processo de silenciamento, né? Dar descrédito é mimimi, não vamos polemizar sobre isso, você está criando caso onde não tem, mas na verdade a gente criou foi uma sociedade inteira à custa desse silenciamento. É exatamente isso. A gente, quando aboliu a escravidão, a gente percebe que só se organizou de outra forma, né? Você tirou algo que era muito explícito e jogou para debaixo do tapete. Você varreu toda a sujeira para debaixo do tapete e a sociedade continua pisando ali naquele tapete. É exatamente isso. A gente continua com todo o processo de estrutura racista, todo o processo escravagista da mesma forma. A gente consegue ver isso, né, agora, na pandemia, porque a população que teve um pouquinho de ascensão, né, ela começa a regredir tudo novamente em situações econômicas, a gente vê isso no acesso à educação, né, a população mais pobre abandonando a universidade, a população mais pobre abandonando a escola para ter que trabalhar, para ter que ajudar no sustento dos pais. Então, a gente percebe que se a gente se descuida um pouco, na primeira crise política que vem, é a mesma população que vai ser prejudicada, é o mesmo grupo que vai ser prejudicado e é o mesmo grupo que vai ser explorado para que mantenha o lucro de quem está no topo da pirâmide. É a mesma coisa sempre. É por isso que é tão importante a gente identificar essas opressões e lutar para desfazer esse sistema, para que o ciclo se quebre algum dia. Né? A gente espera que isso aconteça. A utopia é o que nos move, como diz Paulo Freire. Exatamente, é tudo aquilo que nos faz acordar, né? E principalmente ser educador, que é uma questão dura até, né? A gente percebe alunos que criam uma resistência tão grande em debater questões como essa. E quando eu falo do processo sistemático de silenciamento da história, principalmente voltada à população negra, há ainda também uma resistência absurda, porque quando a gente debate sobre como existem pessoas que podem falar vários absurdos assim, tacanhos, horrorosos, até criminosos, enquanto outras pessoas ainda sofrem resistência em poder falar e se expressar. Poucas pessoas sabem o que é um processo de silenciamento. E nesse caso da história da população negra no Brasil, ela é uma coisa que é crivada na história. Não adianta a gente lutar contra. E é interessante, a interseccionalidade, inclusive, não foi a primeira vez que foi debatida aqui nas nossas lives, né? O professor Fernando Luiz de Moraes, que inclusive ele é dono desse livro aqui, né? Analítica Queer, quando a gente debate sobre a teoria queer pela perspectiva da interseccionalidade, ele, o Luiz, como homem preto e gay, ele não se identificava com essa perspectiva cisnormativa do homem gay branco. Então, quando ele traz essa questão do, ao invés de queer, né, que tem toda uma outra questão, e aí é um debate outro que a gente pode fazer outro dia, é interseccionalizado, porque o homem preto gay, ele é atravessado na avenida de identidades, né? Quando a gente fala interseccionalidade, vamos pensar numa rua, e aí nós temos aqueles cruzamentos. E essas são as intersecções, né? O cruzamento ali da classe, do gênero, da sexualidade, e isso tudo é atravessado. E é um debate tão significativo que faz a gente repensar sempre em como a gente fica naquela lógica do ser e estar apenas
do Ocidente, desse outro. E eu sempre brinco com as pessoas, né? Você tirou o Ocidente de dentro de você? Como que você faz? Né? Yasmin, como que você faz para tirar o Ocidente de dentro de você? Como que acontece? Como a gente pode fazer que isso? eu vou adotar essa pergunta agora. Processo complicado, né? Eu acho que o processo de consciência negra, que eu sou uma mulher negra, é um caminho longo de Me ajuda, Vinícius. É uma palavra de um neologismo, praticamente, né? Desocidentalizar. Descolonizar, vamos melhor colocar. Descolonizar. Descolonizar, que é o Dussel, né? Henrique Dussel, que fala que colonização é um encobrimento do outro. Então, seria o processo de deixar e descobrir. Seria descobrir quem nós somos, descobrir realmente quem eu sou. Né? E aí pensar na Lélia de novo, quando ela diz que nós somos mais americanos do que americanos. E aí nos entender enquanto esse ser americano da América Latina, né, que tem orgulho e que entende a sua origem enquanto ser. Acho que esse é um processo de descolonização que eu tento fazer. Sim, porque todo o pensamento ocidental ele é moldado por aquela máxima filosófica de Descartes, né? Penso, logo existo. Aquela coisa racionalista, sim, né? Que traz a ideia de um sujeito descorporificado que nega a história, que nega a localização das pessoas. E aí você Exato. tem esse tipo de conhecimento que vem como neutro, mas que, na verdade, é um conhecimento que traz toda a ideologia do grupo dominante. Sim, o Dussel ele fala, né, da exterioridade, né, que é o não ser. É o não ser. Essa ser ideia do existir é do homem branco, eurocêntrico, patriarcal e tal. Nós somos o outro do outro. Do outro, né? Nós somos um não ser. É complicado entender isso, né? É complicado, inclusive, entender como que a matriz de opressão age. Porque quando a gente fala bastante sobre quem sofre mais, vamos fazer um bingo para saber quem sofre mais, é a mulher negra lésbica, é o homem gay, né? Que a gente tem que entender que tudo deriva da mesma matriz de opressão. Tem a Carla Cotirena, ela faz uma citação da Audre Lorde, que eu acho bem legal, que fala o seguinte, né? Qualquer ataque contra pessoas negras é uma questão lésbica e gay. Porque eu e milhares de outras mulheres negras somos parte de uma comunidade lésbica. Qualquer ataque contra lésbicas e gays é uma questão de negros, porque milhares de lésbicas e gays são negros. Não existe hierarquia de opressão. Eu não posso me dar ao luxo de lutar contra uma forma de opressão apenas. Não posso me permitir acreditar ser livre de intolerância é um direito de um grupo particular. No caso da gente pensar que existe como a gente pensar num guarda-chuva, né? A matriz de opressão. Uma pessoa, quando ela é homofóbica, a mesma proporção que ela também é racista, porque ela está excluindo todas as outras opressões e deriva, uma única opressão, ela deriva de todas as outras. Racista, sexista, misógina, entre outras coisas. É muito interessante perceber que a interseccionalidade, ela traz tantos debates e é necessário que ele esteja no livro didático, é necessário que... Porque a escola, ela é um exemplo também de interseccionalidade. Eu penso que a gente precisa entender todas as opressões, né, partindo ali da Patrícia Hill Collins, e que a gente precisa entender como isso afeta a vida dos indivíduos. Mas enquanto pessoas que militam contra essas opressões, a gente tem que tomar todas as causas, né? E por isso que é tão... Porque é por esse motivo que nós precisamos sempre estar buscando conhecimento, sempre aberto ao diálogo, porque há sempre algo em nós que precisa ser desconstruído e reconstruído, né? Que é o processo de descolonização.
Eu acho que o nosso maior problema é a questão da colonização, que ela trouxe todos. O apagamento da cultura indígena, o apagamento da cultura africana, né? E, consequentemente, uma invisibilidade de quem nós somos. Bom, Yasmin, é isso. Né? O seu conhecimento é tão rico que eu tentei estudar. Falei assim, meu Deus, eu preciso acompanhar, porque, gente, Yasmin é inteligentíssima, é difícil ali discutir. Eu falei assim, gente, eu vou mediar com a Yasmin, Jesus Cristo, Tá com as gente. colas aí dos Mas, livros, gente, né? eu tô aqui, ó, com um caderno aqui, porque né, a pessoa ansiosa ainda, e que quer debater, porque a gente do projeto, você bem sabe, você foi uma das fundadoras, a gente traz tanta coisa, a gente tem que acompanhar tanta coisa, a gente debatemos sobre refugiados do primeiro ano, e depois nós falamos sobre literatura negra, falamos sobre cabelo, olha, um debate tão... Para as pessoas ali parecia tão medíocre, mas o De debate ressignificar mesmo, né? ele fez uma revolução naquele IF que até hoje repercute. Todas as alunas, Yasmin, que eu encontro que participou dessa oficina, que foram uma das mais atuantes, me encontram na rua, elas falam, professor, eu fiz todo o procedimento para esquecer o alisamento do meu cabelo, assumir meu cabelo afro, graças a você, Yasmin. Ai, que prof linda que participou com a gente e tudo mais. A Nayara, professora Nayara, gente, foi uma revolução mesmo. E foi impactante. E cada ano a gente traz um debate novo. O ano passado foi a questão do queer, e vai eu estudar queer também, vai eu estudar não sei o quê, e a gente vai aprendendo, porque a gente quer ser... Eu não gosto muito dessa palavra pluralidade, eu acho que é uma coisa que... multiplicidade, uma coisa que muitas vezes a gente tem que usar conhecimentos e epistemes, né, várias epistemes, vários conhecimentos, para formar o nosso saber, que é esse saber que vem da subalternidade. Sim. Na academia, por mais que o autor daquela obra, daquele dado científico, seja uma pessoa subalterna, ele adota a fala do opressor, do outro. A gente tem que se vestir, cobrir nossa máscara, né? Colocar uma persona para assumir esse outro, que é né, esse ser colonizador. A gente precisa, para ser levado a sério. Sim. A pergunta não veio a calhar, né? Quem somos nós, né? Quem somos Quem nós? sou eu, mulher? Quem é você, homem? Quem é você, indígena? Quem é você, mulher negra? Né? Menino negro. O nome do painel, né? Maria Carolina de Jesus, um retrato de nós. Por que ela é um retrato de nós? Gente, não tem uma pessoa que pega o quarto de despejo, lê e não se reconhece a sua ancestralidade ali. Uma questão importante que vocês colocaram e resgataram, inclusive, né? Que são memórias importantes e que nos faz mexer algumas feridas, né? Como eu disse, quando a gente começa a buscar essas referências, a gente lida com essas atrocidades, mas a gente não pode deixar de contemplar toda a referência de construção na área das artes, na área das ciências, da literatura, da música, né? Quais são as nossas referências de pessoas negras hoje, né? E aí eu me lembrei de uma experiência sobre o quartinho de empregada. Eu não digo com relação à questão de construção no espaço adequado para uma pessoa que presta um serviço para você na tua casa, você precisa dar condições para que ela tenha um descanso, assim como nas empresas se busca muito isso, né, nas instituições públicas, né, de ter esse local adequado para o descanso dos trabalhadores, né. Mas uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, numa conhecida, ela relatou de uma amiga que ela foi visitar, e aí num apartamento, e aí tinha esse quarto, e ela tinha uma cachorrinha muito querida da família. Ela tinha recém ganhado uma bebezinha, né? Tava de licença ainda, e essa cachorrinha, ela estava muito presa só na cozinha, né?
porque ela não podia circular muito no apartamento toda hora por conta da bebê e tal. E aí ela falou, Geisa, não sei o que, Geisa, ela me falou assim, o que eu vou fazer, né? Porque ela tá só ali o cachorro tá desesperado, só ali na cozinha, né, tal. Eu falei, mas por que ela te perguntou isso, né? Ela falou assim, não, porque ela estava preocupada porque a cachorra não tinha muito espaço. E no espaço que ela podia circular, era a cozinha e atrás, logo, o quartinho da empregada e o banheiro da empregada. Então, o cachorro tinha acesso a esse banheiro e aí se sujava tudo lá, né? Ela falou que ela não sabia o que ela fazia para não sujar, né? Falei, mas por que Aí a minha colega falou, mas por que você não fecha a porta, né, desse banheiro? Mas e aí a cachorra vai diminuir o espaço da cachorra, né? Aí a minha amiga falou assim, sim, vai diminuir o espaço da cachorra, né? Mas a tua secretária, né, vai ter um banheiro limpo, né, para que ela possa utilizar, né? Ou você vai deixar ela usar o banheiro social da casa, né? Não, não pode, né? Falei, mas e aí? Quem tem mais valor, né? Quanto custa a carne mais barata do mercado? E eu fiquei me perguntando assim, falei, nossa, e qual foi a resposta que você deu, né? Ela falou assim, olha, primeiro eu respirei fundo, né? E aí eu falei para ela assim, com todo respeito, né? Eu falei, olha, o que é mais importante? É o seu cachorro ou os cuidados, né, da sua secretária? Assim, ela ter condições para que ela se cuide, se limpe, né? Às vezes ela pode pegar chega de ônibus, vem de ônibus, chega, quer se limpar, quer tomar um banho para começar a trabalhar, quer se cuidar, né? Precisa ter condições para aquilo. Mas, assim, é um pensamento em pleno século XXI, entendeu? E a partir da onde que a gente começa a construir isso? É na escola? Não. É dentro da nossa própria casa. A escola, ela entra como uma parceira, né? Para expandir esse conhecimento, fornecer referências que os pais, né? Eu como mãe hoje, eu não tenho conhecimento de tudo, né? Então a escola é uma parceira. Mas esse entendimento de mundo, de olhar para o ser humano, né? Isso aí não vem da escola, vem de casa. A pessoa não nasce racista, ela torna-se racista. Quantos de vocês já devem ter ouvido a fala, eu não sou racista, mas desde que meu filho não se case com uma pessoa negra. Eu já vi uma semelhante que foi sobre um guri que queria adotar uma criança. E aí ele queria adotar uma criança negra, mas a ideia dele dessa adoção não era para tratar a criança como, de fato, o filho dele, mas como se fosse uma assistência. E aí, tipo, ele claramente deixou evidente que ele adotaria aquela criança, mas a criação seria diferente, porque ele estava fazendo um ato social, uma bondade. Uhum. Foi uma coisa muito bizarra, assim, na época. Essa história do quarto de empregada me marcou muito, porque são filmes, né? Mas são filmes para você ver. Você tem o retrato, né, dos Estados Unidos, que que você citou, que é um filme que eu já assisti várias vezes, inclusive, da Histórias Cruzadas, né? E nós temos o retrato do Brasil, né? Que horas ela volta. Né? Então, nós temos esse retrato imigratório no nosso país, né? De mulheres que deixaram as suas famílias para trás, né? A gente fala da mulher, mas nós também temos homens, né? Que deixam suas famílias para trás também, mas a gente está com um foco maior na mulher negra, né? Mas a gente tem, né? Então, assim,
qual que é o espaço que a gente quer construir, né? Aquilo que você trouxe para nós, né? Qual que é o olhar que a gente lança para uma menina ou um rapaz negro dentro de uma... Quando a gente olha para ele, qual que é a perspectiva que a gente tem, deposita, que a sociedade deposita sobre aquela pessoa, né? Ele tentar concluir o ensino médio e buscar um serviço no Lava Jato, né? Que ele já vai ter uma aceitação melhor na sociedade, mas a gente não lança aquele olhar de um possível médico, um possível escritor, um administrador, né? Então, são locais que foram desconstruídos, principalmente por meio das políticas públicas, né? O ano que vem, em agosto, nós completamos no Brasil 10 anos, né, da lei de cotas. E qual foi o impacto disso, né, na vida da nossa sociedade brasileira, né? Eu sou fruto da lei de cotas, mas sou fruto desse processo de inicial, né, que foi garantido ao espaço para alunos de escola pública, né? Mas a questão racial, ela foi muito melhor construída depois disso, né? E eu me lembro, não esqueço até hoje, de uma pergunta que foi feita para mim pela rádio da universidade na época, né? Eu não soube o que responder. A pessoa me perguntou assim, uma entrevista para a rádio, né? Se eu concordava com a política de cotas e se eu achava que isso interferiria, né? Interferiu na minha capacidade, na minha possibilidade de entrar na universidade. Eu não soube responder aquilo, sabe? Eu carrego comigo um peso significativo de não poder ter respondido aquilo, mas eu não me martirizo por isso, porque eu fui buscar, né? Eu fui me aprofundar nisso, mas eu confesso para você que eu demorei muito. Mas por quê? Porque não foi me possibilitado a oportunidade de compreender a dimensão da importância dessas políticas, né? Então, isso tem que ser muito bem despertado, não só na escola, como uma parceira, como eu já disse, mas dentro da nossa própria casa, né? Entender esse olhar de cuidado, de solidariedade de pessoa para pessoa, né? Esse olhar fraterno, né? Esse olhar humano, porque nós estamos passando por um processo de desumanização, né? Esse é o meu ponto de vista enquanto mulher, enquanto profissional, né? Que enquanto mulher, principalmente, também que já passei por determinadas situações em que me colocam como que me tentaram me colocar como numa posição de objeto, né? Mas como essa educação, né, me fortaleceu e me trouxe aqui justamente para dialogar e abrir esse espaço, construir esse espaço, né? Mas eu não sou capaz de construir esse espaço de forma isolada. Eu preciso construir isso de forma coletiva. E foi isso isso que eu vejo no movimento das mulheres negras, né? Que você nos trouxe. Quão foi importante construir esse lugar de fala, né? Aquele feminismo lá atrás que foi construído e que ainda é marginalizado, ele teve uma representação muito grande, muito forte para nós. Mas a partir disso aí, houve muitos desdobramentos. Mas nem por isso ele perdeu seu valor, né? Então, eu agradeço a sua presença, agradeço a presença do Vinícius, eu deixo com você, Yasmin, Vinícius, para vocês encerrarem. E agradeço a participação de todos que nos assistem. Fica aqui o convite para a live de amanhã, que será no período da tarde, com a professora Edneva e a professora Fernanda Silva. Então, vamos aí encerrando, né, mais um dia do nosso projeto. Esse projeto é incrível. Vamos lembrar sobre a questão que a gente estava falando, sobre ele ser levado a sério. Lembra no nosso início como foi duro?
falar sobre isso aqui no IFMT Campo Sorriso. A gente teve uma resistência muito grande de alguns colegas, mas que depois, esses próprios colegas, quando viram a beleza, o encanto que é esse projeto, como ele consegue mudar vidas, como ele consegue mobilizar as pessoas, eles já falaram, não, vamos colocar isso no nosso PPAE, né, da escola, né, o PPP no caso, vamos aí ingressando, debatendo, vamos aí, e todas as vezes que a gente solicita, né, Geisa, um espaço na agenda do IF para a gente fazer essas lives, eles já solicitam, já fazem e se engajam também. Então, um agradecimento muito especial ao campus IFMT de Sorriso, que sempre pôde aí nos auxiliar quando a gente pede. Às vezes, né, Geisa, a gente fala assim, vamos ter uma ideia? Vamos lá? E eles já compram a ideia. Já entrou no calendário, né? Já entrou no calendário oficial, né? Então, a gente todos os anos estamos aí. E claro, nosso sonho é voltar totalmente a presencial quando possível, certo? Quando as restrições acabarem, né? Tudo der certo, toda a população brasileira será vacinada e a gente vai poder se reencontrar presencialmente, fazer aí, né, Yasmin? Quantos anos a gente não se vê pessoalmente? Quase e 5. fazer esse debate. Quase 5 anos já. O meu tempo de sorriso é o tempo do projeto. Tá? Então, muito obrigado, tá, Yasmin, por a sua fala de hoje. Eu agradeço muito por ter liberado espaço na sua agenda, né? Trabalha muito, tem uma filha, né? Toda uma questão, e muito obrigado por dispor aí do seu tempo hoje. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Bom, eu também quero agradecer pela troca, agradecer pela oportunidade, agradecer ao IFMT, que foi a primeira escola que eu trabalhei depois de formar, né, onde eu comecei minha carreira. Então, a gente sempre lembra com carinho das pessoas que estiveram com a gente ali nesse momento também. Eu queria, se eu puder, ler um texto que eu escrevi, que eu lembro que eu até mostrei para o Vinícius quando eu escrevi esse texto, né? Eu ainda estava em Cuiabá, eu cheguei lá e mostrei para o Vinícius, porque me falaram que ele era muito bom de português e ele corrigiu o texto. Então, eu vou ler para vocês. Por que será, né, que ele é bom de português? Tem Por que será, né? O nome do texto é A Ladainha dos Homens de Bem. A ladainha dos homens de bem. Vai devagar, para de falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Porque não pensa como todas as outras? Começou a falar, cale-se. Mas o que há por detrás de suas falas? O que há por dentro e fora de você? Quem é você? É um ser? Sim, sou um ser. Então és um homem? Se queres ser vistas, aplaudida, reconhecida, deves ser um homem. Não és um homem, és um ser desprovido de lugar. Não me diga que esta coisa possui cor. Já havia visto objetos que se denominavam gente, parecida com essa aí, mas não possuíam cor. São ainda mais perigosas. Cometem o ultraje de pensar, de agir e agora se propõem a falar. Falam, gritam, reúnem, até possuem um corpo, embora eu não consiga olhar. Só dirijo meus olhos quando se calam e voltam a ocupar o lugar na sala ou na cozinha que eu, como ser pensante, digno e homem, já havia colocado. Eu te pergunto, moreninha, responda-me. Por que reclamas tanto? Já não te reconheço como moreninha? Não era isso que a senhorita queria, ser reconhecida? Está aqui seu reconhecimento. Já aceito que ser mulher é ser, e aceito que és moreninha. Até reconheço que é bonita, possui traços brancos, nariz afiladinho, tem oratória boa, não deixou ser levado pelo destino de sua quase cor. Deve ter puxado o pai. Me reconhece como um ser, dizia o moço, que quase pensou, que quase falou algo realmente relevante. Mas seu machismo e racismo condenaram seu intelecto tão superior de um doutor, cegou seu lado humano e o estruturou em um edifício falacioso de superioridade. Mulher negra, não moreninha, mulher negra. Aquela que se formou com 45 anos,
que usou das cotas para entrar em uma boa faculdade, não por quase pensar, mas por pensar de forma eficiente e entender que a construção da sociedade aconteceu com ela sendo as pedras que sustentaram o palácio das conferências que organizam o capital, que gira, cresce, lucra e a deixa por baixo, observando homens de terno gritarem: vai devagar, para de falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Por que não pensa como todas as outras? Começou a falar, cale-se. Esse é um texto que eu fiz aí em homenagem à minha mãe, né, que foi uma mulher negra que conseguiu entrar na faculdade, se formou em psicologia com 45 anos pela política de cotas. E a gente vê aí todo esse processo de silenciamento que a sociedade coloca, mas que a gente vai rompendo dia após dia. Então, obrigada pela oportunidade e obrigada pelo lugar de fala. Até breve, obrigada.